episódio da nossa conversa com um médico cirurgião especialista em tratamento da endometriose, a gente falou sobre o que é a endometriose e também sobre como faz o diagnóstico. E agora nós vamos falar sobre tratamento. Doutor, como que está sendo feito esses tratamentos para endometriose? E evoluiu bastante, né? A evolução da medicina, ela é constante, né? E a endometriose, ela teve uma evolução absurda. A gente entende muito mais de endometriose hoje. E esse entendimento da doença nos levou a mudar um pouquinho a abordagem do tratamento da endometriose, né? Falando então um pouquinho de tratamento. A gente comentou na outra entrevista em relação ao que é a endometriose, onde a paciente ela tem dor e os sintomas eles estão relacionados à menstruação, né? Então, o principal tratamento, ele visa o bloqueio dessa menstruação, né? Então, a partir da hora que a gente entende que o sintoma vem da menstruação, se eu parar a menstruação, a princípio eu vou estar tratando os sintomas da minha paciente, tá? O que a gente tem que entender em relação ao tratamento clínico? Quanto menos a minha paciente menstruar, melhor controle da doença eu vou ter por aquele período, tá? Então, pensando que a endometriose são glândulas de dentro do útero, fora do útero, eu não posso estimular essas glândulas, tá? Infelizmente, a gente não tem um tratamento, um remedinho que eu dê para o paciente que ela vai tomar e esse remédio vai lá e vai matar essa glândula de endometriose, porque essa glândula ela é exatamente idêntica à glândula de dentro do útero. Então, se eu desse alguma coisa para destruir a endometriose, eu também estaria destruindo dentro do útero, né? O tecido natural dessa paciente. E aí nós vamos falar de pacientes jovens que já têm endometriose desde a adolescência, com dor. Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou estragar o tecido natural dela de dentro do útero para tratar uma doença? Então, a gente não tem, infelizmente, um tratamento onde eu possa passar um medicamento que vai curar a endometriose. Entendi. Você entendeu? Então, o que visa o tratamento clínico, né? Então, ele visa o tratamento dos sintomas. O que eu tenho explicado é mais ou menos assim, em relação às doenças crônicas. A endometriose, ela chega a ser uma doença crônica. Então, um paciente diabético. Se você chegar para o diabético e falar, ele precisa de insulina. Então ele vai usar 1 ano de insulina. Depois desse 1 ano ele tratou a diabetes dele, ele não precisa mais de insulina? Infelizmente não. Na doença crônica, na hora que você tirar a insulina desse paciente, claro, se ele não tiver feito a mudança de hábito de vida e tudo, ele continua com a mesma diabetes, ou até às vezes pior. Ou vamos supor, a pessoa é hipertensa, ela não está se cuidando, não está fazendo atividade física, tem uma alimentação, hipertenso. Aí tu vai dar o anti-hipertensivo para ele. Depois de 1 ano você vai dizer, não, agora pode tirar que tua pressão normalizou e não vai mais piorar. Não, na hora que ele parar o remédio, a pressão ele ainda vai estar com hipertensão. Então, nessa ideia de doença crônica, quando você faz o tratamento de endometriose, você está evitando o sintoma, está evitando que a paciente menstrue e com aquela menstruação talvez aumentar a lesão, ter dor, mas a partir da hora que ela interromper esse medicamento, aquela lesão que estava lá, ela volta a ser ativa, né? Então, infelizmente, o tratamento clínico da endometriose, ele não é um tratamento que vai curar a endometriose. A gente pode fazer isso para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, enquanto ela tem os ciclos menstruais, tentar bloquear essa menstruação, só que daí, infelizmente, a gente chega na hora que a paciente quer engravidar. E aí ela vai ter que parar o anticoncepcional. Então, muita gente chega na hora que quer engravidar, parou o anticoncepcional, voltou a ter dores. E aí entra até uma questão que eu acho que muitas pacientes sempre trazem para mim, que já escutaram isso, e eles falam assim, mas você tem que engravidar para tratar a tua endometriose, né? E isso hoje é um absurdo, assim, né? É a mesma ideia. Enquanto você estiver grávida, ok, as tuas glândulas não vão estar sendo estimuladas tanto, né? Você não vai estar menstruando, então naquele período você não vai ter dor, né? Não vai ter tanto o sintoma da endometriose. Mas assim que a gravidez acabar ou assim que ela parar de amamentar, as dores vão voltar e a doença está lá. Então a gravidez não tratou a endometriose, ela só manteve essa endometriose um pouquinho mais estática.
E infelizmente a doença de endometriose, a gente não tem tanto controle. Mesmo não menstruando, algumas pacientes, por hábito de vida e essa parte inflamatória, a própria endometriose ela se mantém, sabe? Assim, ela pode crescer, ela pode inflamar, mesmo sem a menstruação. Então não são todas que com o uso do hormônio ou de um anticoncepcional, desses bloqueios menstruais, elas conseguem uma resolução dos sintomas, né? Geralmente, a paciente que ela vai se beneficiar do tratamento clínico hormonal é aquela que o principal sintoma é a dor menstrual. Então, só de você tirar essa menstruação e a paciente não menstruar, já alivia bastante. Mas, geralmente, por exemplo, a paciente que tem dor na relação, essa paciente ela já tem um foco de endometriose. E essa dor na relação nem sempre está relacionada com a menstruação. Ela tem dor na relação no meio do ciclo. Essas pacientes que têm dores fora do ciclo menstrual, geralmente já o tratamento de não menstruar nessa parte não funciona. A gente chama de dor pélvica crônica, paciente que já tem dor diária. Então, ela tem dor diária e piora na menstruação. Usando o anticoncepcional, ela vai melhorar a piora da menstruação, mas a dor diária provavelmente ela continua. E aí entra, às vezes, o tratamento cirúrgico, né? Tá, doutor, mas em que momento essa paciente vai saber que ela precisa de tratamento cirúrgico? Então, a gente tem basicamente 3 indicações para tratamento cirúrgico que podem abranger assim, a grande maioria das pacientes, tá? Que seriam a dor intratável, a dor incurável com medicamento clínico, com tratamento clínico, a dificuldade de engravidar, então aquela paciente que tem infertilidade e que tem desejo gestacional, e a disfunção de órgãos como disfunção intestinal, disfunção vesical. Essa parte de disfunção geralmente quando tem lesões maiores e que estão infiltrando o órgão, por exemplo, a bexiga, o ureter, o intestino, e isso pode causar uma perda de função de algum órgão, né? Então a gente acaba fazendo a cirurgia para tratamento e preservação dessa função do órgão, né? O principal de tudo é dor. É trazer de volta, então, a qualidade de vida para o paciente. A gente tem trabalhos científicos que mostram que em torno de 80% das mulheres se beneficiam com o tratamento da cirurgia de endometriose, né? Então, aquela paciente que tem dor, que não conseguiu melhorar, mesmo fazendo uso de contraceptivo, usando um DIU hormonal, usando chip, enfim, essa paciente ela não melhorou de dor, essa paciente ela tem indicação de fazer o tratamento, retirar os focos de endometriose para tentar devolver um pouquinho a qualidade de vida, né, para os pacientes. A segunda indicação, então, que a gente falou em relação à infertilidade. A paciente, depois de 1 ano, 2 anos, tentando engravidar e ela sabe que tem endometriose, a cirurgia, ela aumenta a chance, a possibilidade dessa paciente engravidar naturalmente, até em torno, a gente fala assim que aumenta a chance de gravidez natural em até 60%, né? Então, assim, a paciente que não está conseguindo engravidar, ela tem esse direito, assim, né, de fazer a cirurgia para tentar engravidar. Algumas pacientes até que vão para fertilização futura, a cirurgia de endometriose também melhora o resultado da fertilização. Então a gente trabalha muito com a cirurgia para infertilidade e nos casos que a gente comentou, quando tem lesões maiores, pegando o intestino, o ureter, essas pacientes elas têm já uma certa urgência para você fazer o tratamento cirúrgico e conseguir preservar o órgão, né, da paciente. É diferente você fazer uma cirurgia intestinal e tirar um raspadinho, que a gente chama de shaving, né, que seria como se fosse um barbear, tipo, você vai tirar só uma leve camadinha do intestino do que tu tirar um pedaço de intestino, ou você tirar um segmento de intestino. Então, a paciente que tem esse envolvimento, é melhor operar e tirar um pedacinho do que já fazer uma cirurgia de maior porte, com maior risco, né? Inclusive, algumas pacientes relatam que se sentem incapacitadas até mesmo para ir trabalhar. Isso é a característica da endometriose, né? Agora que tu falou, a dor incapacitante, ela é incapacitante e ela geralmente é de uma forma progressiva. É isso mesmo, a paciente ela vai tendo dores cada vez mais fortes, cada vez de maiores intensidades e às vezes incapacitante, não consegue trabalhar. E às vezes a pessoa pensa como incapacitante só não conseguir trabalhar, mas a paciente ela perde rendimento na academia, ela perde rendimento na estrutura familiar, então aquela semana para ela
ela não consegue então trabalhar, não consegue estudar. Então essa paciente que visa essa procura, tem alguns trabalhos que mostram que a gente consegue uma melhora dessa intensidade de dor, assim, em até 80% das pacientes. Então o tratamento cirúrgico, ele é o tratamento da endometriose hoje, né? Então, diferente do tratamento clínico, que você não retira as lesões, o tratamento cirúrgico, você retirando essas lesões, você vai tirar esse processo inflamatório, né? E a paciente recupera essa qualidade de vida. Em até 80% dos casos, as pacientes vão ter melhora, sim, da dor. Claro que é de cada paciente, né, Lizzy? Acho que tem que estudar bem o caso, tem que ver todos os sintomas, a paciente tem que entender que o tratamento é multidisciplinar, tem a parte do cirurgião, mas também tem a parte da paciente aí para ajudar no tratamento. Claro que, como qualquer doença crônica, quem faz a maior parte do tratamento é o paciente. Né? Uma outra coisa que é muito comentada em cirurgia, que a gente também escuta, e acho que a gente pode tirar esses mitos assim, né? Onde o tratamento da endometriose tem que arrancar tudo, né? A gente escuta assim, porque eu fui no médico, ele falou que só tirando o meu útero para tratar a minha endometriose. E, de novo, endometriose são lesões de endométrio fora do útero. Então, você tirar o útero e não tirar a endometriose, você não tratou, né? Então, não tem a necessidade de uma retirada de um útero para tratamento, né? Sendo que a paciente geralmente ainda não engravidou ou quer engravidar, então a preservação do útero, preservação do ovário, né, aí entra a técnica cirúrgica, a qualidade cirúrgica em você conseguir fazer uma cirurgia completa, com retirada de toda a endometriose, mas com preservação da funcionalidade uterina, ovariana, ou, por exemplo, lesões intestinais. Hoje a gente tem a cirurgia de retossigmoidectomia, cirurgias intestinais, mas que cada vez são mais atuais, menores, né, assim, com recuperação melhor. Aquela história de as pessoas têm medo de ficar com bolsinha, alguma coisa, isso já é bem mais difícil de ser usado. A cirurgia evoluiu muito, né, nos últimos anos. Por isso que nesse momento é importante ter ali no centro cirúrgico uma equipe multidisciplinar treinada, né? A equipe ela já tem que estar pronta, ela tem que trabalhar em conjunto, né? Antigamente a gente via muito, às vezes o ginecologista ia operar, chegava, tem intestino, descobria isso na hora, aí tem que chamar o cirurgião, tem que chamar o proctologista. Hoje a gente trabalha em conjunto, né? A gente faz o mapeamento das lesões, que a gente comentou sobre a ultrassonografia, a ressonância. Eu falo que eu gosto de ter o meu plano de voo antes da cirurgia, né? Então eu tenho que ter todo esse mapeamento, eu tenho que saber o que eu vou fazer na cirurgia, eu não vou descobrir isso durante o procedimento, né? Então, se eu já sei que eu tenho uma doença intestinal, a paciente já sabe que vai fazer a cirurgia, e aí em relação aos riscos e benefícios e complicações e como que vai... A gente hoje prepara a paciente 30 dias antes da cirurgia, ela já começa a fazer a alimentação e a dieta para operar daqui 30 dias. Então, assim, a gente já começa esse tratamento multidisciplinar, às vezes 30, 60 dias antes. E o tratamento pós-cirúrgico é muito importante, né? Hoje a gente trabalha muito com a fisioterapia pélvica, que faz uma diferença assim, absurda na recuperação dessas pacientes e devolver essa qualidade de pelve não inflamada para o paciente. É isso mesmo, e é sobre essa evolução no tratamento cirúrgico que a gente fala no próximo programa, que vai ao ar na segunda-feira.